A escalada de casos de dengue nas últimas semanas acendeu um alerta para o governo. No ano de 2023, o Brasil já tinha batido o recorde de mortes pelo vírus. E agora o Ministério da Saúde já se prepara para uma verdadeira epidemia. O caso é grave. Na última quinta-feira, uma criança de 5 meses morreu vítima de dengue hemorrágica no Distrito Federal. A população está enfrentando um surto com o vírus e o governo de Ibanez Rocha já decretou a situação de emergência de saúde. Causada principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, a proliferação da dengue aumenta com a água parada. O governo já tem programa para reduzir os riscos e conscientizar a população, mas, ao que parece, não é o suficiente. Tem uma luz no fim do túnel. O Instituto Butantan está desenvolvendo a primeira vacina contra a dengue que será oferecida no sistema de saúde público. Mas isso pode realmente reduzir essa alarmante estimativa do Ministério da Saúde? O Brasil pode registrar até 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. É crucial que cada um faça a sua parte, ir aos postos de saúde e garantir a proteção com a vacina, se você puder. Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai falar da vacina contra a dengue. Eu vou conversar sobre esse assunto com o Dr. Rafael Dália, que é pesquisador da Fiocruz de Pernambuco e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL e ao Em Detalhes também. Eu que agradeço, Gabriela. Gostaria de saudar os telespectadores do Em Detalhes e acho muito importante e oportuno lidar com esse assunto tão atual, né? Importantíssimo, doutor. Eu quero começar perguntando como o senhor é coordenador de um desses centros de pesquisas que estão participando do estudo clínico da fase 3, né, da vacina contra a dengue do Instituto Butantan, se o senhor poderia explicar em quanto tempo a gente deve ter essa vacina disponível. A gente vai falar da Qdenga também, que vai ser disponibilizada também no Programa Nacional de Imunizações, mas eu queria entender a respeito do estudo científico, inclusive, que foi publicado recentemente, no dia 31 de janeiro. Então, o artigo foi publicado, né, na quinta-feira, agora, dia 1 de fevereiro. Né, e esse é o último estudo, a última fase, a fase 3 dos testes, né, que é a última fase antes de liberar para a população em geral. Né. Foram 16 mil voluntários recrutados, de 2 anos a 59 anos de idade, em 16 centros brasileiros. Né. A gente está acompanhando os voluntários, e os resultados, eles foram bastante interessantes. A vacina é segura e eficaz, não foi registrado nenhum caso grave de dengue nos nossos participantes, né? E a gente espera que essa vacina seja avaliada pela Anvisa ainda esse ano, para ser liberada a partir de 2025. Né? A eficácia dela foi de 79,6%. Né? Esse resultado foi publicado no New England Journal of Medicine. E essa proteção é ainda maior para quem já teve dengue, chega a 89% de proteção. Eu queria perguntar um pouco sobre como que foi o procedimento, porque foi um acompanhamento de 3 anos, mais de 10 mil pessoas que participaram. Então, o que significa na prática uma eficácia geral de 79,6%? Porque a partir da Covid-19 as pessoas começaram a ter mais acesso e mais interesse para o quanto uma vacina é eficaz ou não. Então, o que isso quer dizer em termos práticos para quem vai ser vacinado com essa vacina? Bom, na verdade, o acompanhamento não foi 3 anos, não, foram 5 anos de acompanhamento de cada voluntário, é mais tempo ainda, né? Mais tempo. E aí são 16 mil voluntários. Desses 16 mil voluntários, aproximadamente 10 mil deles tomaram a vacina e 6 mil tomaram o placebo, ou seja, uma substância que não tem nenhum efeito. Quando a gente fala de eficácia, é quando a gente avalia assim, dentro do grupo vacinado e dentro do grupo que recebeu placebo, qual foi a taxa de infecção por dengue, né? E aí você diz que é 79,6% porque no grupo vacinado tem uma redução significante do número de casos. Por isso que ela protege em 79,6% dos casos de quem foi vacinado. Muito bom. E eu queria
também pediu uma comparação com a vacina que é a Qdenga, que é essa nova vacina contra a dengue que está entrando, vai fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. Porque eu li na imprensa de que, na verdade, essa publicação, né, essa taxa de eficácia, é bastante semelhante à que foi encontrada também nos ensaios clínicos da Qdenga. Isso, a Qdenga mostrou aí 84%, né, de proteção, a do Butantan 80%, é muito similar, né, as duas. Proteção é Explicar praticamente. também, né, o que é a Qdenga, acho que talvez as pessoas não saibam, enfim, que é um laboratório japonês, né? Isso, é um laboratório japonês, e o princípio da vacinação da Qdenga e do Butantan é muito parecido, né? São vacinas baseadas em vírus vivos atenuados, né? Os vírus são enfraquecidos em laboratório e utilizados. A diferença básica entre as duas é que a do Butantan, ela tem um pouco mais de variabilidade, né? Ela tem aí o dengue tipo 1, 3 e 4 é o vírus inteiro atenuado, e só o dengue 2 que é uma quimera, uma mistura entre o dengue 2 e 4. Enquanto a da Takeda, toda a vacina da Takeda é baseada em dengue 2, né? Ele tem o dengue 2 inteiro inativado e ele tem umas quimeras, dengue 1, 3 e 4, ou seja, mas é bastante semelhante uma da outra. Eu também queria perguntar a respeito da variação dos vírus dessa doença, porque essa vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan, ela protege contra 4 diferentes tipos de vírus, é isso, doutor? Isso, a dengue tem 4 sorotipos, a dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Ou seja, uma vacina para proteger contra a dengue tem que ser capaz de proteger contra os 4 sorotipos ao mesmo tempo. Então, tanto a vacina da Takeda como a do Butantan é baseada na formulação tetravalente. As duas são capazes de proteger ao mesmo tempo contra os 4 sorotipos da doença. Também a gente teve um alerta de profissionais de saúde desde o final de 2023 sobre o ressurgimento, o que se chamou de ressurgimento do tipo 3 da dengue. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, qual que é a diferença dessa do tipo 3 e se nesse momento que a gente está vivendo uma explosão de casos também, essa é a mais preocupante, por quê? Veja bem, o que a gente acompanha há muitos anos da dengue é que os sorotipos eles circulam de uma forma sazonal, ou seja, de 7 em 7 anos, uma cepa diferente circula, um sorotipo diferente circula. Então, o que a gente vinha acompanhando nos 5 anos era a circulação do sorotipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo é que teve um ressurgimento do sorotipo 3 e 4, na verdade, não é só o 3, não é só o 3 não, o 3 e o 4. Então, hoje, a gente está numa situação epidêmica complicada, porque os 4 sorotipos da doença estão circulando ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem uma preocupação a mais. E tem algum tipo que seria mais grave, doutor, ou depende, da pessoa? Porque, por exemplo, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta a respeito dessa primeira fase da vacinação. O público-alvo vão ser crianças e adolescentes. Por acaso, eles são mais acometidos? Eles estão mais suscetíveis? Por que a escolha de crianças e adolescentes nessa primeira fase da imunização? Não, primeiro, assim, a gente observa na literatura, né, que o dengue 2, na verdade, é uma cepa que é um pouco mais grave, né, quando os sintomas da dengue 2 é um pouco mais, vamos dizer assim, proeminente do que das outras cepas, tá? Mas, em geral, as 4 cepas é o mesmo problema, dor de cabeça, febre, dor no fundo dos olhos, que pode acontecer um agravamento do abdominal, inclusive ir para as formas graves da doença. Todas elas são capazes de promover uma infecção que pode levar a forma grave e óbito, tá? Então não existe tanta diferença entre elas. O dengue 2 é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais forte do que as outras, né? Certo. Com relação à definição do público-alvo, né, para essa doença aí isso foi baseado primeiro na limitação de doses, né? A gente viu aí que a Takeda ela só foi capaz de entregar 6,5 milhões de doses para o Brasil. Isso não é nada, né? Se você considera que você tem um regime aí de 2 doses, com intervalo de 3 meses, e você consegue comprar 6,5 milhões de doses com uma população de quase 30 milhões de pessoas, você vai imunizar aí um pouco mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, realmente, a gente tem essa limitação que fez com que a gente tivesse que definir qual seria o público-alvo. E, na verdade, o público-alvo definido de ser crianças de 10 a 14 anos foi baseado no critério
de número de internação, né? Essas crianças, elas são mais internadas por dengue do que as outras faixas etárias. Não quer dizer que elas estão num grupo de risco maior, né? Até porque a gente sabe, né, através da literatura também, que as pessoas mais velhas têm muito mais risco, né, de evoluir para a forma grave da doença, porque elas têm um sistema imunológico mais fraco, né, um negócio chamado imunossenescência. Então, num caso de infecção, são mais propícias a evoluir para a forma grave, como também os portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, né? O fato é que o cobertor é curto, então teria que definir um alvo, né? E o alvo eu acho que foi acertado, 10 a 14 anos, mas eu acho que a gente tem que lutar aí, né, para conseguir mais doses, tanto da Takeda, como tem essa esperança aí, né, da vacina do Butantan entrar no mercado e aí a gente vai conseguir escalonar um pouco mais. Isso que o senhor fala é fundamental sobre a previsão do governo para 2024, ainda é muito pequena em termos de população brasileira, né? Como o senhor disse, não é nada. Agora, quando a gente fala de 50 milhões de doses em 5 anos, existe uma perspectiva de um impacto nesse tempo? Então, a gente está falando, por exemplo, de uma epidemia que está acontecendo agora. Nesse primeiro momento, não vai existir um controle por meio da vacina, né? Ela não vai ter o poder ainda de frear essa epidemia. Olha, impacto da vacinação hoje, mesmo subindo para 50 milhões de doses, a curto e médio prazo é pequeno, né? A gente tem que vacinar todos os anos e a gente vai conseguir, ao longo do tempo, controlar através da vacinação. Então, infelizmente, a gente volta para aquela velha máxima, né? O que a gente pode fazer hoje de mais eficaz é aquelas medidas que todo mundo sabe, né? Evitar acúmulo de água parada, porque a gente sabe que quem transmite a dengue é o mosquito Aedes aegypti, né? Que ele se multiplica em água parada, então a gente tem que diminuir os criadores. Isso é uma atitude que a população tem que entender, que é a responsabilidade dela e do governo também, né? A aplicação de biolavicidas nas águas é importante. Esses biolavicidas são capazes de eliminar as larvas, né? Então, reduz a população de mosquitos adultos. Usar repelente, usar roupas longas, né, em locais de exposição. Enfim, é uma guerra, primeiro, contra o vetor. Essa guerra a gente já pode, a população junto do governo tem que enfrentar. E aos poucos a gente acredita que a vacinação vai começar a aumentar o número de doses. Tem uma perspectiva aí do Butantan entrar com mais 60 milhões de doses, né, quando começar a produzir por ano. Então a gente acha que com a entrada das vacinas do Butantan junto da Takeda, nos próximos 5 anos, a gente vai conseguir sim reduzir, mas sem esquecer das medidas preventivas de combate ao vetor. Perfeito. Doutor, levando em consideração que a gente não vai ter vacina para todo mundo no SUS nesse primeiro momento, quem quiser se vacinar e puder se vacinar pela via particular, quanto que vai custar essa vacina? E existe o risco dessa pessoa não encontrar também pela via particular? Olha, hoje, pelo que eu sei, não tem o risco agora, né? Pode ser que com o aumento da procura tenha esse risco, mas até porque são doses limitadas também na parte privada. Eu acho que esse valor depende de região para região, né? Eu fiquei sabendo, até um primo meu que se vacinou com a vacina da Takeda, ele falou que o custo em Brasília, a dose estava custando R$ 375, né? São 2 doses, um pouco mais, quase R$ 800 para se vacinar com a vacina da Takeda, né? Mas o público é entre 4 e 60 anos, né, do estudo, né? A limitação foi para o órgão público, né? No privado, a população de 4 a 60 anos, né, que são os dados da literatura do fase 3, podem se vacinar. Muito bom. Doutor, eu queria te perguntar uma análise, na verdade, do senhor a respeito das campanhas do governo, não só para vacinação, mas falando aqui a respeito da prevenção contra a dengue, por conta dessa epidemia. O senhor está acompanhando? Existe algum tipo de força-tarefa que está correspondendo à urgência do que a gente está vivendo no Brasil agora para controlar o mosquito? Olha, infelizmente, o que a gente vê são medidas paliativas, né? A gente sabe que deveria ter um investimento muito maior nisso, né? A gente tem uma campanha de desinformação muito grande. Eu acho que as fake news saem na frente das campanhas de educação. A gente tem que retomar, né? Essas campanhas de vacinação por parte do governo, não só desse governo, né? Eu estou falando desde a década de 30, né? A gente chegou a erradicar, né, o mosquito Aedes aegypti do Brasil, né? E a coisa voltou de uma forma que hoje é praticamente uma luta em glória, né? Então eu acho assim, que tem uma movimentação sim, formação de comitês, discussão, propaganda, mas eu acho que falta muito ainda. A gente precisa massificar
a população, essa importância, né, de tomar essas medidas preventivas contra a proliferação do vetor. Quais que seriam as medidas corretas na sua avaliação, doutor? E eu pergunto também a nível estadual e municipal também, né? Mas principalmente catapultado aí pelo governo federal para poder conscientizar a população. Primeiro é mostrar o ciclo de reprodução do vetor, né? Onde é que ele se cria, como são os criadores. Eu acho que isso tem, mas é muito tímido, né? Eu acho que a população vê que a infecção ocorre no ambiente domiciliar ou peridomiciliar, ou seja, evitar acúmulo de água parada, né? Então, as pessoas têm que entender que não pode acumular água parada em local nenhum, tá? Tem que evitar, porque essas são as fontes de criadores dos mosquitos, né? E tem que combater a forma adulta deles, né? Então a larva cresce naquela água parada e se você evitar essa água, em tese você não vai ter mais um mosquito se proliferando. Então cada um fazer a sua parte e evitar o acúmulo de água parada nas suas casas e nas adjacências, né? nas proximidades. Com relação ao governo, eu acho que aí a coisa é mais ampla ainda. Eu acho que o governo ele tem condições de dar um reforço muito grande, porque a gente já sabe que existe biolabicidas, né? O famoso controle biológico, né? São bactérias, chamadas bactérias entomopatogênicas. Essas bactérias podem ser colocadas na água comum, na água potável, ela não causa nenhum mal à saúde humana e elas conseguem, né, eliminar as larvas do vetor. Então você consegue fazer uma campanha de eliminação das larvas em larga escala. Então esse é o papel de governo, né? Inclusive eu acho que o nosso exército poderia ter um papel muito importante, como já teve lá atrás, né, nas campanhas de vacinação, onde o exército se envolvia mais, né? Eu acho que o exército tem uma campanha, pode influenciar positivamente nessa campanha de casa em casa, para a aplicação dessas bactérias patogênicas. E aí eu acho que a gente consegue ter um efeito aí, quando o governo ajuda a população e vice-versa, a gente consegue ter uma resposta melhor com relação ao combate da multiplicação do mosquito. Em relação a isso também, doutor, eu pergunto o que explica essa explosão de casos de dengue no país. A gente teve 1.094 mortes em 2023, que foi o maior número de mortes da história. O que esse ano tem de diferente dos demais, já que essa é uma época que os casos costumam aumentar, e de tempos em tempos a gente espera que possa acontecer uma pandemia, não é isso? Isso, olha, é uma somatória de fatores, né? Esse ano, especificamente, a gente teve aí um calor, todo mundo viu na televisão o tempo todo, um calor excessivo, né? Em todos os estados, né? E muita chuvas intensas, né? Provocadas pelo El Niño, né? Então, você tem uma mudança climática aí, precipitou muita água, então quando choveu muito, você tem uma formação de muitos criadouros, muito acúmulo de água, e esse calor excessivo facilitou a proliferação do mosquito, ou seja, tivemos uma explosão, né, na população do Aedes aegypti. Então isso explica parcialmente esse aumento de dengue. E o outro motivo a gente já citou aqui, né, é que a circulação até então, até ano passado, era de dengue 1 e dengue 2, né, e começou no final do ano de 2023 a circular ao mesmo tempo os sorotipos 3 e 4. Então a gente tem aí os 4 sorotipos circulando ao mesmo tempo, que é uma situação que não é comum, e numa situação de calor excessivo e chuvas intensas que favoreceu a proliferação dos vetores. Então a gente tem uma combinação aí que explica, né, parcialmente esse aumento, né, explosivo de casos de dengue. E olha que estamos em janeiro, né? A previsão anualmente é que março, abril seja o pico, né? Então se a gente não fizer nada agora, o que a gente está vendo aqui hoje vai piorar. Pois é, doutor, e tem lugares que estão com a situação ainda mais grave, né? Por exemplo, o Distrito Federal está vivendo um cenário de uma crise muito grande, teve um aumento de 920,5% nos casos de dengue, já 30 mortes, perdão. Em 2024, a gente já tem 6 confirmados e 24 sob investigação, é esse o número exato. E em 2023, foram 2.890 casos. E agora, até o dia 27 de janeiro, registrados 29.492 diagnósticos. Quer dizer, é muita coisa. E aí também a gente teve o governo do Distrito Federal pedindo para o Ministério da Saúde justamente para receber as vacinas primeiro. Isso seria
Porque a gente está falando aqui justamente que ainda é muito pequeno o número de distribuição das vacinas. Isso seria o suficiente? O que poderia ser feito para conter a situação que agora é urgente no Distrito Federal e em alguns outros lugares também? Mas eu falo mais recentemente do Distrito Federal porque é o caso mais recente que a gente teve desse pico. Não tem como priorizar o Distrito Federal, até porque se você for ver também Minas Gerais, tá um absurdo, né, também. Inclusive não só dengue, chikungunya também. Então a gente tem um número de doses, pela vacinação não tem como priorizar nenhum estado, a gente não tem dose suficiente para nenhum deles. Então é isso, essa é a campanha de tentar eliminar o mosquito, né? É o que a gente tem a curto prazo. A médio e longo prazo, vacinação só vai melhorar quando começar a entrar a vacina do Butantan, junto à Takeda. A própria Takeda sinalizou que vai aumentar a capacidade de produção. Então, a medida de vacinação vai ser a médio e longo prazo. Eu acho que a curto, a gente tem que priorizar, são as campanhas de erradicação do mosquito, né? Então, eu acho que isso tem que ser feito em todos os estados, de forma massiva, intensificar todas as mídias, sabe? Eu acho importante demais conscientizar a população e o governo também investir, né? Exatamente. O senhor falou a respeito do aumento do calor, por exemplo, chuvas. A gente está vivendo um momento de urgência climática, sem contar o fenômeno El Niño. A tendência é piorar, na verdade, né, doutor? Então, isso interfere nas epidemias de dengue? A gente pode ter uma piora olhando daqui para frente? Interfere no sentido que o mosquito se beneficia disso, né? Quanto mais água precipitar, mais criadores se formam, né? Mas se você tiver aqui as pessoas atentas a isso, e o governo investir em identificar esses focos e eliminá-los, é a única solução, porque o calor a gente não tem como controlar, nem as chuvas, né? Isso é uma coisa global, né? O que a gente pode fazer é a população e o governo junto trabalhar exaustivamente para eliminar os criadores, né? É a única coisa que vai ter o resultado a curto prazo, enquanto espera a vacinação, as vacinas, né? A Takeda ampliar a sua planta de produção e o Butantan começar a distribuir a sua vacina. Para a gente fechar a nossa conversa, doutor, eu pergunto a respeito dos sintomas para a pessoa saber quando procurar um médico, porque a dengue, na verdade, muitas vezes é silenciosa, né? O que pode ser um sinal para essa pessoa procure um médico que pode ser dengue? Existem sinais de alarme, né? Então, basicamente, dengue é uma virose, ela tem aqueles sintomas comuns em virose, tem uma febre alta, uma dor no corpo. Dengue é interessante que dengue tem uma dor no fundo do olho, que é bem característica de dengue. Quando você começar a ter uma dor no fundo do seu olho, aí você começa a suspeitar que aquilo ali pode ser dengue, mas ainda não é um sinal de alarme. Você vai ter mal-estar, vai ter falta de apetite, dor de cabeça, aí depois vem as manchas no corpo. Tudo isso é comum, é esperado dentro da infecção, ainda não é um sinal de alarme. Mas, quando o indivíduo começa a ter dor abdominal intensa, náusea, vômito e sangramento de mucosas, aí são sinais de alarme que indicam que ele tem que rapidamente procurar o posto de saúde, procurar o médico, porque isso são indícios de que aquela doença pode evoluir para aquela forma hemorrágica, né, que causa agravamento e que inclusive pode levar ao óbito. E como que a pessoa sabe que ela também, aliás, claro, ela tem que ir ao médico, mas tem sintomas mais preocupantes, que são justamente da dengue hemorrágica, né? Costuma dar sinais mais preocupantes, doutor? Não, esses são os sinais. Dor abdominal intensa, náusea, vômito e sangramento de mucosa são os sinais que aquela pessoa pode evoluir para dengue hemorrágica. Ela tem que rapidamente, com esses sinais, procurar o médico. Urgente, certo. Doutor, quero muito agradecer a sua presença aqui. O doutor Rafael Dália é pesquisador da Fiocruz de Pernambuco e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Foi um prazer conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao ICL ou em Detalhes também, doutor. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí para aprofundamento num tema tão relevante. Sem dúvida, importantíssimo. Até mais. O Geocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar no YouTube às 10h30 da manhã, por onde você acompanha toda a nossa programação. Eu tenho um recado ainda muito importante para você, porque a gente está com uma aula nova, uma das aulas mais surpreendentes, mais inspiradoras, inclusive, que o ICL já promoveu até hoje, o encontro para ouvir uma voz que, ao mesmo tempo, está denunciando
poderosos e, por outro lado, trazendo a força da periferia. O Edu Moreira conversou com o Renato Freitas, que é deputado estadual no Paraná. Pela primeira vez ele contou detalhes da história dele. Vai ser um encontro muito importante e surpreendente, isso eu posso garantir. Ele vai estar ao vivo com o Edu no dia 18 de fevereiro, que é um domingo, às 8 horas da noite. Não perde a oportunidade de ouvir essa história, gente. Com certeza ele vai fazer a gente repensar tudo que a gente sabe sobre desigualdade no Brasil. Para garantir sua vaga nesse evento, eu te lembro que ele é gratuito, mas você precisa se inscrever. Então, você acessa icl.com.br/indetalhes para fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga nesse evento. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando que o Em Detalhes também tem uma versão nas plataformas de áudio. Para quem está me acompanhando no YouTube agora, você fica com Rolê ICL. Opa, você fica com Mercado Investimento, depois com Rolê ICL e às 6 horas da noite com ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Talvez a pessoa que mais sofre ataques hoje em dia, censura e tentativa de ser calado, seja o Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. Ele que representa, como poucas pessoas já representaram até hoje na história do nosso país, a voz da periferia e coloca a elite brasileira diante de um espelho para ver a sua hipocrisia. Vai conversar com a gente aqui no ICL no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite, e revelar coisas que nunca revelou até hoje. Informações chocantes e que vão fazer com que todo mundo entenda como é inspiradora, mas como é difícil a luta desse nosso irmão. Se você quer participar desse encontro, se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar também. Você vai ouvir uma das histórias mais fortes, mas talvez uma das mais inspiradoras que você já ouviu na sua vida. Se inscreve agora.